confrade está sempre disposto a falar aqui no Instituto. Bem, obrigado. Está com a palavra. Obrigado, Marcelo. Meus amigos e minhas amigas, a última vez que estivemos aqui foi no dia 15 de agosto, ocasião em que conversamos sobre o Concílio de Éfeso, que se realizou no ano de 431. E entre as suas conclusões estiveram a condenação das doutrinas de Nestório e a proclamação de que Maria é mãe de Deus. Hoje vamos falar sobre esse ícone, conhecido como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A sua história é um pouco cheia de aventuras, mas é interessante. A autoria desse ícone de arte bizantina, lá da cidade de Bizâncio, posteriormente chamada Constantinopla, a autoria desse ícone é desconhecida, bem como a data da sua pintura, mas presume-se que ele teria se pintado após o Concílio de Éfeso, porquanto ele é muito explícito, né, em mostrar Maria, mãe de Jesus Cristo. Mãe de Jesus Cristo, abaixa um pouco. Aqui está em grego Jesus Cristo. E lá em cima, com muita clareza, mãe, a abreviatura de mãe, mata Teo, mãe de Deus, de forma muito chamativa, titulando o ícone Mãe de Deus. Portanto, é uma dos indícios de que isso teria sido pintado depois de proclamado que Maria é mãe de Deus, o que era negado por Nestório. E o concílio proclamou Maria mãe de Deus. Muito bem. Esse ícone, esse quadro, estava num altar de uma igreja da ilha de Creta. E não se sabe exatamente a data, mas por volta do século XIV, 1300 e alguma coisa, ele foi furtado por um negociante italiano que o levou para Roma. Durante a sua viagem pelo Mediterrâneo, o barco foi assolado por uma violenta tormenta e ele invocou o quadro que ele tinha roubado, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e foi salvo. E assim ele chegou em Roma com o quadro. Confiou a um amigo dele que ele havia roubado esse quadro de uma igreja na ilha de Creta. E Nossa Senhora teria dito a ele em sonhos
e gostaria de ver o seu quadro venerado em uma igreja que ficava entre São João de Latrão e Santa Maria Maior, em Roma. E havia realmente uma igrejinha dedicada a São Mateus. Essa igreja de São Mateus fazia parte de um convento de agostinianos irlandeses. Eles tinham lá uma casa, um convento, e essa igreja de São Mateus. Mas o amigo o cara que roubou morreu. Ele pediu ao amigo dele que devolvesse o quadro na igreja, que ficava então entre São João de Latrão e Santa Maria Maior, que é até a igreja de São Mateus. Mas ele não cumpriu porque a mulher dele achou o ícone muito valioso e artístico e não queria devolver. Mas Nossa Senhora teria aparecido a uma das filhas lá da família, de menina de 7 anos, e falou para ela: eu quero que o meu quadro fique exposto na igreja tal. E foi assim, o quadro foi levado para a igreja de São Mateus. E passou a ser chamado Virgem de São Mateus. Foi muito venerado, com muitos prodígios. Enfim, a devoção espalhou. Por quase 300 anos ele esteve lá. Mas, no final do século XVIII, faz no final do século XVIII, 1790, Roma, dentre os conflitos de Napoleão, foi invadida e o convento dos agostinianos foi praticamente destruído, e a igreja também. E ficou aquela ruína lá, mas o quadro estava na igreja. Aí havia um irmão agostiniano, de nome Domingos, e o irmão Domingos tinha um carinho muito grande com o quadro. Embora o quadro tivesse sido colocado numa espécie de sótão em cima do altar da capelinha, junto com um monte de trastes, adores, sei lá o quê, ficava lá, ficou jogado lá. E ficou coberto de poeira e maus tratos. Mas havia um coroinha que ajudava as missas, se chamava Michele, e o irmão Domingos mostrou para ele o quadro e aonde o quadro estava e falou: esse quadro é milagroso. E o Michele guardou aquilo da sua cabeça e guardou onde estava o quadro. Passados os tempos, em 1800, já 1851, a Congregação Redentorista se instalou em Roma e o superior geral da congregação, na época, Padre Nicolas Mauron. Esse Nicolas Mauron, os redentoristas já tinham se espalhado pelos Estados Unidos,
e quase toda a Europa. Esse Nicolas Maurão comprou aquela Vila Caserta, aquelas ruínas da casa dos agostinianos. E com isso, a própria igreja de São Mateus. Mas ninguém mais falava no quadro. Até que esse militar de Michele Coroinha, lá na igreja, tornou-se redentorista também. E falou assim, ó, aqui havia uma igreja, né, nesse complexo aqui havia uma igreja dedicada a São Mateus e nela um quadro, um ícone de Nossa Senhora milagroso. Falou isso para o superior geral. E o pessoal procurou daqui, procurou dali, e lá quase entre as ruínas da igreja, abandonado lá, estava o quadro de Nossa Senhora Perpétua Socorro. O padre Nicolas Maurão mandou restaurar o quadro e esse trabalho foi feito por um pintor, padre polonês. O quadro foi restaurado. Então, o Nicolas Maurão, estou falando isso nele porque ele vai ter uma ligação com o Juiz de Fora. O padre Nicolas Maurão escreveu uma carta ao Papa da época, Pio IX, pedindo ao Pio IX que permitisse aos redentoristas colocar o quadro, o ícone lá da Virgem de São Mateus, na veneração, na nova igreja que estavam construindo, dedicada a Santo Afonso e ao Santíssimo Redentor, num convento que os redentoristas ergueram na rua Avenida Merulana 70, onde até hoje é a casa generalícia dos redentoristas, e onde eu tive o privilégio de me hospedar por uma noite, a convite do padre José Raimundo Vidigal, que era secretário-geral da congregação. Ele me convidou e eu pernoitei nesse convento. E à noite o Vidigal me conduziu por um corredor comprido, e lá no fundo tinha uma porta que dava acesso à igreja. E eu, assim, lá pude venerar o quadro original que está no altar da Igreja dos Redentoristas, na rua Merulana 70. Me lembro ainda que quando nós voltamos lá da igreja, por aquele corredor comprido, o Vidigal esqueceu-se e não desligou o alarme do convento e soou o alarme acordando todo mundo, que nós tínhamos vindo lá da igreja onde está o quadro. Bom, mas vamos a um pouquinho sobre o quadro em si, o ícone. Todo mundo conhece muito bem. É muito bonito, ele é muito bonito e retrata o carinho de uma mãe com o seu filhinho no colo. Aqui, mais em cima aqui do menino, tem a abreviatura também em grego do Arcanjo Gabriel. É o Arcanjo Gabriel que mostra ao menino a cruz. E isso assustou muito o menino, porque o outro arcanjo, o arcanjo da esquerda aqui, o arcanjo São Miguel, mostra a lança, a lança
e a esponja, que são símbolos, são instrumentos da paixão de Cristo, e nas mãos dos escravos. Isso teria assustado muito o menino, e a sandália dele levou um susto e a sandália dele se desprendeu do pé. Muito bem. Nossa Senhora acolheu o menino com muito carinho. O menino colocou as duas mãozinhas na mão de Nossa Senhora e assim ele buscou a proteção diante desses símbolos terríveis da paixão. É bom de se notar também que esse ícone é ainda hoje venerado pela Igreja Ortodoxa com o título de Virgem da Paixão. Esse título de Mãe de Perpétuo Socorro veio posteriormente com a difusão dos redentoristas. Então o padre Nicolás Maurão escreveu uma carta ao Papa Pio IX, Papa da época, tinha acabado de acontecer o Concílio Vaticano I, e o Papa concedeu aos redentoristas a permissão de colocar o quadro lá na igreja de Santo Afonso, que eles tinham acabado de construir. Esse Nicolás Maurão tem uma relação conosco aqui pelo seguinte: ele morreu ainda no século XIX, antes de 1855, ele morreu, o Nicolás Maurão. Mas antes, ele recebeu a visita de um bispo aqui de Minas Gerais, bispo auxiliar de Mariana, Dom antecessor de Leovécio, o bispo Negro, como é que chama? Silvério. Dom Silvério Gomes Pimenta. O Maurão recebeu a visita do Dom Silvério, que estava em Roma para participar do concílio. Aí ele foi visitar o Maurão e falou para ele assim: me arruma uns redentoristas para ir para a minha diocese lá no Brasil, que nós não temos nada. E o padre Nicolás Maurão foi quem pediu ao superior provincial dos redentoristas holandeses que enviasse os redentoristas aqui para Minas Gerais. E assim, ainda em 1893, chegaram os primeiros 2 redentoristas holandeses aqui em Juiz de Fora, Matias Tucas e o Joseph Lemeyer. Essa foi a ligação com Nicolás Maurão. Muito bem. A devoção a Nossa Senhora foi difundida, do Perpétuo Socorro, foi difundida pelos redentoristas, que ao dar a permissão para que o quadro fosse venerado na igreja de Santo Afonso, ele recomendou ao padre Nicolás Maurão o seguinte: fazei-a conhecida pelo mundo inteiro. E os redentoristas ficaram com esse encargo. Aqui no Brasil, aqui, sob os cuidados dos redentoristas de Juiz de Fora, da província chamada do Rio, a devoção foi mais difundida. São Paulo ficou mais prejudicado porque
os redentoristas de São Paulo, de origem alemã, encontraram lá, em Aparecida, um motivo para tornar Nossa Senhora Aparecida padroeira das missões e difundir a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Mas não omitiram a devoção à Nossa Senhora do Socorro. Tanto é que a Casa Provincial dos Redentoristas de São Paulo, em São Paulo, é dedicada a Nossa Senhora Perpétua Socorro. E os redentoristas de daqui, todo mundo deve saber também, construíram em Campos dos Goitacazes uma igreja muito bonita, hoje santuário, dedicada a Nossa Senhora Perpétua Socorro. Bom, é isso. É um ícone muito bonito, é uma devoção muito carinhosa, porque é a devoção da Mãe de Perpétuo Socorro. E ela realmente inspira isso. O olhar dela é dirigido aos que a contemplam. Enquanto o menino olha assustado para a cruz. Essa cruz tem esses 4 braços, porque é uma cruz bizantina também. Claro, se o ícone é de arte bizantina, a cruz também é bizantina. E a cruz bizantina tem esses 4 braços. O último lá superior evoca aquele letreiro de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Segundo me disse o professor Lucas Amaral, o braço inferior era o suporte da cruz. Enfim, se alguém tiver alguma questão que eu possa esclarecer, estou às ordens. No mais, agradeço a sua atenção mais uma vez e torne conhecido esse quadro, esse ícone e essa devoção, porque ela é uma mãe carinhosa com todos nós. E é a Mãe de Deus, está lá bem claro, Mãe de Deus. É isso, gente.